No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre planejamento, organização e isso, na minha visão, é o mais importante quando a gente vai investir ou dar uma geral nas nossas finanças. E outra coisa extremamente importante, até o próprio mundo aí vai ensinar, é sobre o tempo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que isso é importante, tanto dar tempo aos investimentos quanto aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Isso eu falo porque o próprio Deus foi quem criou o tempo para nós. Para Deus não existe tempo, já para a gente existe. Isso até tá lá em Gênesis 1, 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, antes disso não existia tempo. O Senhor fez para que houvesse ordem no mundo. E Ele fez isso de uma forma que está tão enraizado na nossa mente que a gente nem sequer consegue imaginar algo sem tempo, sem a deteriorização com o tempo, sem a evolução, né? De repente, a melhora com o tempo, tudo na nossa cabeça está envolvendo o tempo. Isso demonstra o esplendor da glória de Deus, porque pela sua magnitude ele fez com que nós, tão limitados, nem sequer pudéssemos imaginar um mundo sem o tempo. E em toda a criação, só uma vez o tempo parou e nunca mais vai parar. Isso aconteceu com Josué e está registrado lá em Josué 10, 13 a 14, que fala assim: e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então o tempo nunca mais vai parar, e mesmo se parasse, como aconteceu com Josué, a gente deveria continuar aproveitando o período com o tempo parado. Mas sabendo que nunca mais vai parar, a gente precisa constantemente pensar como estamos lidando, o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos permite ter nessa terra. Então, aproveite bem o tempo, porque cabe a nós muitas decisões enquanto o tempo está passando, e o Senhor faz provisão para os seus filhos através da nossa atitude, né? Então, a consequência do mau uso do tempo é a fome, ou pode ser, né? Deus, em sua graça, algumas vezes não dá essa consequência, mas pode ser a fome. Isso também está escrito em alguns versículos, em alguns aqui de Eclesiastes e Provérbios, quero trazer. Eclesiastes 11:4, que diz: quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Então, aqui a importância de agir, de usar o tempo com excelência, de não deixar com que as coisas passem sem que a gente faça nada, sem que tenha a atitude de usar o tempo com excelência. Outro versículo está lá em Provérbios 21, 25 e 26. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Então, aquilo que a gente ouve muitas vezes por aí como proatividade, pensamento positivo, enfim, algo desse tipo, a Bíblia já traz, e não é questão filosófica ou força do pensamento nem nada do tipo, é puramente atitude e a consequência daquela atitude. Aquele que fica parado, não vai atrás do que planejou, não coloca em prática os seus planos, não vai colher nada, consequentemente não vai ter resultados. Já aquele que age, que tem uma atitude diante do tempo que Deus permite ele ter, esse sim, com certeza colherá algum resultado disso. E outra coisa muito importante a gente ter em mente sempre é de que o tempo está passando. A maioria dos nossos planos não vai dar certo. Mesmo que a gente faça nosso melhor, pode ser que não dê certo. Então é necessário a gente saber como agir e como agir principalmente quando os nossos planos não acontecem, em meio às frustrações, né? E a gente
vê ali em Lucas 3,14, diz assim: alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Então, há um princípio ali que João Batista está ensinando para os soldados enquanto eles eram batizados, que também é válido para o nosso dilema de planos frustrados, que é o que devemos fazer, já que somos filhos de Deus e algumas coisas não vão acontecer como a gente imagina. Pela resposta de João, né, a gente vê que possivelmente era comum ali que os soldados oprimissem o povo, aproveitassem da posição que eles tinham. E isso, claro que não era uma prática piedosa e uma prática que Jesus ensinaria. Então, João Batista justamente traz o processo de arrependimento para eles, né? O despojar, renovar e revestir, lá de Efésios 4. E aquilo que João traz, que é princípio para nós também, é justamente o contentamento, independente do resultado. Então, quando a gente age, algum resultado a gente vai ter. Mas qual é esse resultado? Não sabemos. E muitas vezes será contra aquilo que imaginávamos ou desejávamos. E o que precisamos ser e ter, independente disso, é contentamento. Até porque, outro versículo extremamente famoso, Provérbios 16:9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, use o seu tempo para a glória de Deus, faça um máximo com tudo aquilo que está nas suas mãos, planeje, como a gente falou no vídeo passado, faça bons planos realmente com cuidado ali, com excelência, pense nos detalhes e não deixe aquilo simplesmente no papel, tome as atitudes necessárias para que aquilo se torne realidade, mas nunca coloque a sua expectativa acima daquilo que pode vir a acontecer, que é a vontade soberana e perfeita de Deus. Para finalizar, gostaria de deixar um versículo de Salmo 90:12. Ele basicamente resume toda a mensagem que eu gostaria de trazer aqui. Diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Então, precisamos sim otimizar nosso tempo, usar com excelência, agirmos, não ficarmos esperando, mas acima de tudo, precisamos também ter sempre em mente de que tudo isso é passageiro, que são pouquíssimos nossos dias aqui. A eternidade que está por vir vai muito além do que podemos imaginar e nem se compara com os pouquíssimos dias que temos para fazer alguma coisa nessa terra. Claro, precisamos usar esses pouquíssimos dias com sabedoria e para a glória de Deus sempre, mas não nos apegando a isso, não esperando que esses dias serão os últimos de nossas vidas ou que são os mais importantes que podemos ter. Muito pelo contrário, a vida de verdade mesmo só no céu.